quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer os aspectos da fisiopatologia básica das principais urgências, identificar aqueles pacientes que estão mais em risco em desenvolver essas urgências oncológicas ao longo do tratamento, identificar quais são os fatores de pior prognóstico, aquele paciente que eu preciso me preocupar mais rápido, ou que eu posso ir com calma, e, principalmente no pronto-socorro, instituir a terapia inicial, para a gente não perder tempo, para a gente melhorar o prognóstico a longo prazo do nosso paciente, certo? Então, vamos lá. Quais são as principais urgências? E o tema são as principais porque elas não são as únicas. Existem outras que são menos prevalentes, então a chance da gente cruzar com ela na nossa prática clínica são bem menores. Então, as 4 principais são a hipercalcemia da malignidade, a síndrome de compressão medular, a síndrome de lise tumoral e a neutropenia febril. Obviamente, essa aula aqui é para a gente falar o básico de cada uma delas. A gente não vai se aprofundar muito, porque cada uma delas é um mundo à parte. Então, o que a gente vai falar aqui é o que é essencial, que a gente não pode comer bola no pronto-socorro. Então, o primeiro tema que a gente vai falar é sobre a hipercalcemia da malignidade. Então, antes da gente falar da hipercalcemia da malignidade propriamente, tem que falar sobre o que é hipercalcemia. Então, essas definições que eu vou mostrar, elas servem para qualquer tipo de hipercalcemia, tanto as malignas quanto as benignas. Então, a gente vai definir como hipercalcemia todo o valor de cálcio acima do valor de referência. E aí a gente vai graduar isso em leve, moderada e grave, a depender do meu valor de cálcio total ou de cálcio ionizado. É mais comum na prática clínica a gente usar o cálcio total. Então, a gente vai definir como leve aquela que está acima do valor de referência do seu laboratório, até 12 miligramas por decilitro, moderada de 12 a 14 e grave aquelas hipercalcemias acima de 14. E uma coisa que é muito importante quando a gente usa o cálcio total para definir uma hipercalcemia é lembrar de corrigir o cálcio pela albumina. Então, o que acontece? Em estados fisiológicos, estados normais, o cálcio, ele está ligado, uma porção dele está ligado à albumina. E esses valores, eles foram definidos para quando o paciente tem albumina normal, que seria ao redor de 4. No paciente com câncer, a gente já espera um certo grau de desnutrição. Então, muito provavelmente, ele vai chegar para você com níveis de albumina mais baixo. Então, essa parte do cálcio que estaria ligado à albumina não existe. Então, o paciente ele vai ficar com um nível real de cálcio mais baixo, mas porque não existe a porção do cálcio ligado na albumina. Então, a gente tem que fazer essa continha aqui para conseguir corrigir o cálcio pela albumina. Paciente com albumina baixa tem, na verdade, um cálcio corrigido mais alto do que o cálcio que a gente mede. Certo? E qual que é o quadro clínico da hipercalcemia da malignidade? Então, a gente tem que ter em mente que 60% dos pacientes, eles são assintomáticos no diagnóstico. Então, isso é um ponto importante, que vocês têm que levar até para conversar com as famílias, para saber como que a gente vai criar expectativa na família quando a gente diagnostica uma hipercalcemia da malignidade. São assintomáticos, mas não significa que não são graves, porque por si só, a hipercalcemia da malignidade já denota uma doença avançada, já denota que esse paciente tem uma mortalidade alta. Em alguns lugares, fala-se de uma mortalidade entre 40% a 50% nos 3 primeiros meses. Isso pura e simplesmente porque a hipercalcemia já marca uma doença avançada, um câncer avançado, tá? O que a gente vai ter? Então, os primeiros sintomas que a gente vai ter vão ser o do sistema cardiovascular. Então, esse é um sintoma que, na verdade, a gente vai ter que ver no eletro, a gente vai ter um encurtamento do intervalo QT, e ele provavelmente não vai trazer nenhum problema, é só um marcador de gravidade. Isso tende a acontecer em hipercalcemias mais graves. Então, se já tem encurtamento do intervalo QT, a gente sabe que o nível de cálcio está lá em cima. O sintoma mais comum, que normalmente faz os pacientes procurarem um pronto-socorro, é a constipação. O cálcio alto,
ele vai interferir no nosso trânsito intestinal, então o paciente vai ficar constipado, junto com a constipação vai vir um pouquinho de inapetência e um pouquinho de náuseas. Além disso, pacientes mais idosos com variação do nível de cálcio, é muito comum que eles se apresentem no pronto-socorro com algum grau de alteração do nível de consciência. Então, é um paciente idoso que começa a ficar confuso ou com alguma alteração do comportamento. A hipercalcemia tem que entrar no diagnóstico diferencial desses sintomas neurológicos, tá? E isso pode variar desde confusão mental leve até coma em casos mais graves. E, por fim, no sistema urinário, o que a gente vai ter de manifestação clínica? Então, vai ter uma lesão renal aguda, e essa lesão renal aguda, ela é explicada por 3 mecanismos diferentes, que eles fazem um feedback positivo neles mesmos. A primeira coisa é que o cálcio, ele vai causar uma vasoconstrição renal. Então, a gente vai fechar a arteríola aferente, isso vai piorar a perfusão renal, é um fator que contribui para a lesão renal aguda. Outro fator é que o cálcio alto no sangue, a hipercalcemia, ela vai diminuir a sensibilidade do ducto coletor ao ADH. Então, a gente vai ter o que a gente chama de diabetes insípidos nefrogênico. Aquele rim, ele é incapaz de concentrar a urina. Então, meu paciente, ele vai perder muita água pela urina, vai depletar o intravascular e vai contribuir para fazer um componente pré-renal dessa lesão renal aguda. E o terceiro, o terceiro mecanismo é a nefrocalcinose. Como a gente vai ter níveis de cálcio muito elevados no sangue, isso pode precipitar com fosfato e formar microcristais e se depositar no rim ao longo do túbulo, formando a nefrocalcinose. E aí tudo isso vai se perpetuando conforme a doença avança. Então, por exemplo, quanto mais água eu perco pelo diabetes insípidos nefrogênico, maior é a concentração de cálcio. Então, a minha vasoconstrição renal vai aumentar, junto com a minha nefrocalcinose. Então, a gente vai entrar num ciclo vicioso que o tratamento vai visar justamente quebrar esse ciclo para quebrar todas essas alterações fisiopatológicas. Em via de regra, a lesão renal aguda é que vai levar os pacientes à morte na hipercalcemia, tá bom? Então, qual que é a fisiopatogenia da hipercalcemia? Ou seja, por que o cálcio fica alto no sangue? Quando a gente vai falar de hipercalcemia, a gente vai ter aquelas que são PTHs dependentes e PTHs independentes. As PTHs dependentes, a gente vai ficar mais do lado das benignas, que é um problema, geralmente, da paratiroide. Aí, as PTHs independentes, a gente vai falar mais das malignas, certo? Então, a gente vai ter aqui 4 mecanismos básicos de hipercalcemia da malignidade. Aqui na primeira coluna, que é a mais comum, cerca de 70% das hipercalcemias da malignidade são por esse mecanismo, é a secreção tumoral de PTH-RP. O que é o PTH-RP? PTH-RP é uma molécula secretada por alguns tumores que ela é muito parecida com o PTH. Então, ela consegue ocupar os receptores de PTH e fazer quase tudo que o PTH faz. Então, o que a gente espera? Qual é o perfil que a gente espera desse mecanismo de hipercalcemia da malignidade? Primeira coisa, obviamente, o cálcio vai estar aumentado, porque vai estar em todas. O PTH-RP vai estar aumentado. Então, alguns hospitais a gente consegue dosar essa molécula. Então, a gente já fecharia o diagnóstico de hipercalcemia da malignidade PTH-RP dependente. O PTH intacto, obviamente, ele vai ter um feedback negativo, porque o cálcio vai estar alto, então o PTH intacto ele vai estar diminuído. E o calcitriol, que seria a vitamina D, estaria também diminuída, porque meu cálcio está alto e faz um feedback negativo. Outro mecanismo seria a hipercalcemia osteolítica, que é o segundo mecanismo mais comum, que a gente veria em algumas metástases e no mieloma múltiplo, que o cálcio ele vai aumentar
por um consumo local do osso. Então, a gente não vai ter PTH-RP, o PTH intacto ele vai estar baixo porque meu cálcio vai estar alto, e minha vitamina D também vai estar diminuída, certo? Um terceiro mecanismo que é comum em doenças hematológicas e doenças granulomatosas é a produção local de vitamina D. Não de vitamina D, a transformação de vitamina D em vitamina D ativada. Isso é comum em alguns tumores hematológicos, como linfoma. Então, a gente vai ter o cálcio aumentado, o PTH-RP diminuído, o PTH intacto diminuído e a minha vitamina D ativada aumentada. E por último, a gente colocou nessa quarta coluna, mas a gente colocou para citar, mas é muito raro. Existem alguns tumores que eles são capazes de produzir o PTH intacto, a mesma molécula do PTH, mas esses tumores são raríssimos, então a gente vai focar aqui nessas três primeiras colunas, esses três mecanismos básicos: secreção tumoral de PTH-RP, hipercalcemia osteolítica e produção tumoral de calcitriol. Certo? E aí, como eu já adiantei no slide, 2 slides atrás, quando a gente estava falando dos mecanismos do quadro clínico, o que a gente vai ter que fazer no tratamento da hipercalcemia? A gente quer quebrar aquele ciclo vicioso da lesão renal aguda, ou seja, a gente quer evitar a depressão do volume, porque evitando a depressão do volume, a gente vai conseguir diminuir os níveis de cálcio e diminuir a deposição de cristais de cálcio no nosso rim. Então, o tratamento, ele vai, primeira coisa, envolver a gente restabelecer a euvolemia do nosso doente e, num segundo momento, a gente vai comentar das estratégias hipocalcemiantes. O que a gente pode fazer ativamente para baixar o cálcio do meu paciente. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a hidratação venosa. E é uma hidratação venosa vigorosa, certo? E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer com soro fisiológico, porque o Ringer lactato, dentro da sua composição, ele tem cálcio, então essa é uma das poucas situações que o soro fisiológico, ele é preferível em relação ao Ringer. A gente vai fazer de 1 a 2 litros em bolos, seguido de 200 a 300 ml hora nas primeiras 24 horas. E a gente quer uma meta de débito urinário de 100 a 150 ml por hora, certo? Então, por que a gente vai fazer isso? A gente quer diluir o soluto e a gente quer estimular a diurese para aumentar a excreção urinária de cálcio. Obviamente, isso tem que ser feito dentro de uma sala de emergência ou dentro de uma UTI, porque com essa quantidade de volume que a gente vai ofertar para o nosso doente, ele precisa ser avaliado constantemente para sinais de hipervolemia e congestão, certo? Não é um paciente de enfermaria que a gente pode prescrever essa quantidade de soro e deixar lá, a Deus dará durante a noite toda recebendo, porque vão te acordar, ele vai entrar em edema agudo, ele precisa ser reavaliado constantemente, certo? Uma outra medicação que a gente usa no contexto de atingir a euvolemia é a furosemida. A furosemida, ela tem um mecanismo, além do mecanismo clássico de que ela bloqueia, que ela estimula a diurese, ela tem um bloqueio da reabsorção de cálcio na alça de Henle. Por muito tempo, pensou-se na furosemida, a gente vai dar furosemida para todo mundo, porque a furosemida, ela vai estimular a perda renal de cálcio. Hoje em dia, a gente não pensa mais assim. Hoje em dia, a gente vai usar a furosemida quando? Apenas se houver sinais de hipervolemia. Por quê? Porque essa excreção renal de cálcio que ela promove é muito pequena perto do pool total de cálcio que eu tenho na minha circulação. Então, não vai adiantar muita coisa, porque é coisa de 1, 2% do cálcio que ela vai fazer você perder, e ela pode prejudicar o tratamento, porque ela vai estimular a excreção de outras drogas que eu vou usar mais para frente, que são os tratamentos hipercalcemiantes. Ok? Então, em relação à euvolemia, eu vou hidratar vigorosamente meu doente, eu vou reavaliá-lo e eu vou dar diurético de alça, furosemida, só se ele apresentar sinais de hipervolemia, certo? A furosemida,
ela estimula muito pouco a excreção urinária de cálcio. E aí a gente parte para as estratégias hipocalcemiantes. A gente tem alguns remédios, algumas medicações que a gente pode lançar mão na prática clínica. O primeiro deles é a calcitonina. A calcitonina, ela é uma medicação que talvez ela seja que tem ação mais rápida. Ela diminui a reabsorção óssea pela inibição de osteoclastos, e ela estimula a excreção renal de cálcio. Então, a gente vai fazer uma dose inicial de 4 unidades por quilo a cada 12 horas, subcutânea ou intramuscular. A gente pode aumentar essa dose até 8 unidades por quilo a cada 6 horas. E qual que é o problema da calcitonina? Ela promove, isso não é um problema, isso é uma qualidade dela. Ela promove a queda muito rápida do cálcio, mas ela tem alguns probleminhas. Problema número 1 é que ela é cara e pouco disponível, certo? Problema número 2, a calcitonina que a gente usa, ela vem do salmão. Então, a gente está dando uma proteína de outra espécie para a gente. Então, ela pode ter reações anafiláticas graves. E problema número 3 é que ela é uma droga que apresenta uma taquifilaxia, ou seja, a partir das 48 horas que a gente está usando a calcitonina, a gente pode aumentar o quanto a gente quiser, que ela perde o efeito. Então, num ambiente que a gente tem tudo disponível, a calcitonina seria uma ótima medicação para iniciar o tratamento com uma medicação de ponte até as outras medicações que têm uma duração mais prolongada começarem a fazer seus efeitos, certo? Aí, a gente vai entrar agora na classe de drogas que são mais comumente prescritas, porque são aquelas mais comumente disponíveis em todos os serviços, que são os bifosfonatos. Os bifosfonatos, a gente tem na prática clínica o que é mais utilizado, que é o ácido zolendrônico, certo? Então, a gente vai fazer 4 miligramas com infusão de 30 minutos a 1 hora, e ele diminui a reabsorção óssea pela inibição também dos osteoclastos, mas é por outro mecanismo da calcitonina. Qual que é o problema dele? O problema do ácido zolendrônico é que a gente contraindica ele em pacientes com lesão renal aguda, que tem o clearance estimado menor do que 30. E de efeitos colaterais, ele pode causar uma hipocalcemia de rebote, pode causar hipofosfatemia e piora da função renal. Tomar cuidado em pacientes que têm lesão renal aguda, porque se a gente usar o ácido zolendrônico, isso pode ter um efeito colateral gravíssimo, que é a osteonecrose de mandíbula, certo? Mais comum em pacientes que repetem o ácido zolendrônico por muito tempo, mas pode acontecer, certo? Outra droga que é um bifosfonato que a gente tem disponível é o pamidronato. O pamidronato, ele no SUS, talvez ele seja até mais disponível do que o ácido zolendrônico. Ele tem um mecanismo muito parecido, pois pertence à mesma classe. E qual que é a vantagem dele? Mesmo em pacientes com lesão renal aguda, a gente pode utilizá-los, mas a gente precisa fazer uma correção da dose. Essa correção da dose não é consenso, então existem referências diferentes que falam que você tem que fazer 60 miligramas, tem referência que fala que você tem que diminuir pela metade, tem referência que fala que você tem que diminuir a depender do câncer que causou essa hipercalcemia da malignidade. Então, para a vida de vocês, lembrem da dose em pacientes sem lesão renal aguda, que é de 90 miligramas, e lembra que tem que checar como que você vai corrigir essa dose em pacientes com lesão renal aguda, certo? Ele tem os mesmos efeitos colaterais, e por que ele não é a primeira opção? Porque ele tem menor rapidez e menor efetividade do que o ácido zolendrônico, certo? Então, só para a gente lembrar, o ácido zolendrônico, ele vai ter o pico de ação lá pelo segundo dia, então ali a partir das 48 horas, e o pamidronato, ele vai começar a agir ali pelas suas 72 horas, certo? Um diazinho de atraso, mas se você não tiver ácido zolendrônico, você pode usar o pamidronato sem nenhum problema. E por fim, a gente tem o denosumab. O denosumab é um anticorpo monoclonal. Ele é uma droga muito segura, principalmente para aqueles pacientes com lesão renal, nos quais os bifosfonatos eles são contraindicados, ou naquelas hipercalcemias refratárias, ou seja, eu já fiz bifosfonato,
paciente continua com hipercalcemia, eu posso fazer o denosumab. Ele age num mecanismo diferente, ele vai se ligar ao RANKI ligante, que é uma molécula importante na maturação dos osteoclastos, e aí ele vai conseguir parar a reabsorção óssea por um outro mecanismo. Talvez seja por isso que ele seja bom quando os bisfosfonatos não funcionam, porque ele vai agir em outra via. E a dose é de 60 a 120 miligramas subcutâneo em dose única, certo? De novo, é uma medicação que, se você não trabalhar num grande centro particular, dificilmente você vai ter a oportunidade de prescrevê-la, porque ela está pouco disponível no SUS, tá bom? Certo? Então, aqui a gente acaba a hipercalcemia, e só para resumir, hipercalcemia por si, ela é um marcador de mau prognóstico, ela vai causar as alterações inerentes ao metabolismo do cálcio, e a gente tem que tratar reestabelecendo a volemia para evitar aquela cascata de lesão renal aguda.